Bom, eu sou Pedro Victor e hoje eu vou falar sobre átomos, sobre moléculas, sobre organelas, sobre célula, sobre tecido e sobre órgão. Mas antes de falar de tudo isso, eu acho importante a gente se atenar sobre o assunto principal do trabalho, que é os níveis de organização biológicas, que também podem ser chamadas de níveis de complexidade dos seres vivos na Terra. Bom, os níveis de organização na biologia constituem uma hierarquia que acaba facilitando a forma de estudar a vida. À medida que a gente vai analisando os níveis hierárquicos, a gente vai observar um aumento na complexidade de cada nível, ou seja, uma ordem crescente. De um para o outro vai ficando mais complexo. O primeiro que a gente vai abordar é o átomo, que é a unidade básica da construção da matéria. É a menor porção que a gente tem de um elemento químico que mantém sua identidade. Ele é constituído por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é denso e possui massa, concentrando prótons e nêutrons. Alguns exemplos de átomo: carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Agora, partindo do átomo para a molécula, as moléculas são formadas pela ligação covalente de átomos. São classificadas quanto ao número de átomos, a geometria e a popularidade, sendo identificada pela forma molecular. No slide vai ter uma representação artística da molécula formada pela forma covalente de átomos. Alguns exemplos de molécula é a molécula do hidrogênio, H2, a molécula da água, que é a mais famosa, H2O, e a molécula do gás oxigênio, o O2. Agora a gente vai partir da molécula para a organela. Organelas celulares são estruturas envolvidas por membrana. Elas se localizam no citoplasma de células eucarióticas e desempenham importantes funções que são relacionadas na sobrevivência das células. São exemplos: núcleo, mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo golgiense, liossomo, peroxisomo, cloroplasto e váculo. São nomes difíceis, por sinal. Agora, partindo da organela para a célula é a menor unidade metabólica dos seres vivos que a gente tem. O que significa? Significa que é a menor unidade de vida. Mesmo sozinha, forma um ser vivo completo, como as bactérias e protozoários, que são organismos unicelulares. Quando em grupo, formam organismos pluricelulares, tais como plantas, animais, etc. Alguns exemplos de célula é a célula sanguínea, a célula tronco e a célula cerebral. E agora a gente vai da célula para o tecido, no caso. O que é tecido? Um tecido é um grupo de células próximas umas das outras, organizadas para realizar uma ou mais funções específicas. A gente tem 4 tipos básicos de tecidos que são definidos de acordo com a sua morfologia e função: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Os exemplos de tecido que a gente tem são esses que eu citei agora: tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. E agora eu vou chegar na minha última parte do trabalho, me despedindo, da minha parte, que é o órgão. Os órgãos do corpo humano são estruturas constituídas por 2 ou mais tecidos diferentes, sendo responsáveis por realizar funções específicas no organismo. O corpo humano apresenta vários órgãos, acho que todos nós sabemos disso, reunidos em sistemas que atuam junto para o funcionamento do nosso corpo, do organismo. Exemplos de órgãos é o coração, o rim e o fígado. Eu sou a Dandara e eu vou explicar o que é sistema, organismo, população e comunidade. Sistema é um conjunto de partes independentes e interligados, que trabalham juntos para alcançar um objetivo ou conjunto de objetivos, com relações definidas e mantidas entre seus componentes. O sistema reprodutor, respiratório e nervoso são bons exemplos de sistemas. Organismo é um conjunto de todos os sistemas, formando um ser vivo. Resumindo, organismo é qualquer ser individual que apresenta as propriedades da vida, como organização celular, composição química, metabolismo, reprodução e hereditariedade. Os cogumelos, as lulas e os seres humanos são bons exemplos de organismos. A hierarquia da organização biológica não para por aí. Os indivíduos de mesma espécie geralmente constituem grupos denominados populações biológicas. População é definida como um conjunto de indivíduos de mesma espécie que habita determinada região geográfica. Exemplos desse nível de organizações individuais são as populações de formigas, leões e jacarés. Ao conjunto de populações de diferentes espécies que coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente, dá-se ao nome de comunidade biológica, ou biocenose. Um exemplo de biocenose é uma comunidade da qual fazem parte populações de pássaros, de plantas, de outros animais que coabitam e interagem. Os exemplos de comunidades são as florestas, micro-organismos e as plantas.
Ecossistema é uma combinação de organismos vivos com o meio ambiente onde vivem, formando assim um sistema funcional autossuficiente. O oceano, a savana e o deserto são bons exemplos de ecossistemas. Biosfera ou ecoesfera é o conjunto de todos os sistemas da Terra, sendo o maior nível de organização ecológica. Floresta amazônica, caatinga, cerrado e o próprio planeta Terra são exemplos de biosferas. Bioma é basicamente uma grande comunidade de vida, tanto animal, tanto vegetal, com características específicas. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa são os biomas brasileiros. A Amazônia é o maior bioma do Brasil e abriga mais de 2.500 espécies de árvores e 30.000 de plantas. O Cerrado detém 5% da biodiversidade do planeta e é reconhecida como a savana mais rica do mundo. A Caatinga ocupa 10 estados brasileiros, abriga mais de 1.487 espécies de fauna e 27 milhões de pessoas. Cerca de 15% do território da Mata Atlântica é coberto pelo bioma reconhecido como Patrimônio Nacional. O Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. E por último, o Pampa completa as paisagens naturais variadas, de serras e planícies, de morros rupestres e coxilhas. Meu nome é Dandara e eu vim explicar o que é espécie biológica e as falhas do conceito biológico. A primeira definição de espécie foi criada por Carl von Linné, em 1735, que era um grupo de seres vivos semelhantes a um tipo ideal e imutável. Porém, na mesma época, começaram a aceitar as ideias evolutivas, e aí então o conceito de espécie não era mais fixo, não era mais aquela coisa imutável. Então surgiu um conceito biológico de que é espécie. O conceito biológico fala que são populações intercruzantes, populações diferentes que não conseguem cruzar entre si. Mas dentro da população da mesma espécie é possível o cruzamento dos animais. A classificação de Linneu não é considerada errada, portanto, até hoje ela é utilizada como base para as novas classificações. Mas, obviamente, ela sofreu algumas alterações. Há algumas falhas no conceito biológico, e a primeira delas é que não é possível aplicar animais com reprodução assexuada. A segunda falha é que é impossível observar a reprodução em todos os seres vivos, e um bom exemplo disso é os fósseis, pois através deles nós descobrimos que já tinha havido vida antes mesmo do ser humano existir, há milhares de anos atrás. E por último, mas não menos importante, são os animais de espécies diferentes que se reproduzem e dão origem ao animal híbrido. E esse animal híbrido é fértil. E um bom exemplo de um animal híbrido é o ligre, que é o resultado de uma cruz entre uma tigresa e um leão.